É rapidinho, não vou te interromper. É só lhe dizer que por isso tens que viver o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, o Evangelho que Jesus de Nazaré pregou, segundo Deuteronômio 18, como profeta, a Bíblia diz, em Atos, quando Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 15 a 16, ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ele não disse ao Marcelino, Mário Bento, não disse a ti. Disse aos seus apóstolos, estavam lá. Tem que ler bem a Bíblia. Estavam lá eles. E eles foram e pregaram. E a Bíblia diz em Atos capítulo 11, versículo 19. Tens que ver bem ali nessa tua falsa versão da Bíblia. Leia bem. Está escrito que os apóstolos, quando foram pregar o Evangelho a toda criatura, não falaram a palavra a não ser aos judeus. Jesus somente foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não foi enviado para as nações, somente aos judeus. Por isso que quando Pedro, Mateus, Marcos, Lucas, João e os outros foram nas nações, a Bíblia diz em Atos capítulo 11, versículo 19, eles só pregaram a palavra somente aos judeus. Não falavam mais a ninguém que não era judeu. Porque Jesus foi enviado aos judeus. E vocês ficam a pensar que o Evangelho de Jesus foi para as nações. Isso é uma mentira de Satanás. Foi o sacrifício de Jesus na cruz que é para toda a humanidade. Mas o seu ministério como profeta só era para os judeus. Está na Bíblia isso. Foi enviado somente às perdidas da casa de Israel. Agora, hoje, pregar o Evangelho, só o Evangelho que Jesus pregou. Não é que João Batista pregou. João Batista pregou o Evangelho do arrependimento. Por isso que o seu batismo era do arrependimento. Paulo pregou a remissão dos pecados. Atos capítulo 19, versículo... Paulo pregou o Evangelho da incircuncisão. E tem o batismo da remissão dos pecados. Atos capítulo 19, versículo de 1 até versículo 6. Eu não compreendo a vossa tamanha loucura. A Bíblia sim é a palavra de Deus. Mas é um livro da história. Não é história, eu quero na história. Está falando que no tempo de Noé, no tempo de Noé, é porque não é presente, é passado, é história. Isso não pode te escandalizar, porque a Bíblia é um livro de história que contém profecias para as gerações futuras. Hoje um homem não tem como viver a Bíblia, isso é impossível. Isso é uma mentira que os pastores fazem, como dizem que não. 40 homens escreveram a Bíblia. É também mais uma outra mentira. Nenhum 40 homens escreveu a Bíblia. Mas foi o John Gutenberg, um alemão, que juntou os livros dos profetas num livro e chamando aquilo de Bíblia. Até na internet, no Google, até isso tem, mas as pessoas falam à toa. Tem que ir no Google pesquisa. Quem juntou? A Bíblia não foi escrita. O livro de Moisés já havia sido escrito antes do livro de Isaías. O livro de Jeremias já havia sido escrito antes do Evangelho de Jesus. Jesus nem sequer sabe que existe Bíblia. Pedro nem sequer sabe que existe Bíblia. Foi no século II, investiga isso, mano. Século II, que juntaram o livro de Moisés, de Isaías, de Jeremias, de Abacuque, de Naum, de Malaquias, de Sofonias, num livro, e chamaram aquele conjunto de livros que não era top. Tem um bom de livro que não está nessa Bíblia que nós temos. Eu posso te citar boa de livro. Até a Bíblia explica isso. Livros da Bíblia que não... Apócrifos. Não é apócrifos. Não, deixa eu falar. Está muito nervoso, fica calmo. Você que está nervoso. Calma, minha vez de falar. Sim, é minha vez. Está com a boca, papai. Vai te tirar isso, jovem. Mas, ouve bem. Há muitos livros dos profetas que não estão nesta Bíblia que nós temos. Esta Bíblia não tem todos os livros completos. Compreenda isso. Então, quando John Gutenberg juntou os livros dos profetas em um só livro, como tinha vários livros naquilo, então chamada de Bíblia. Por quê? Bíblia vem de biblioteca. Agora, eu vou te citar aqui agora, ok? Sobre os livros que não estão na Bíblia. Vou te dar capítulos da Bíblia agora para tu poderes ler calmamente, ok? Para leres calmamente, se possível em casa, os ouvintes podem anotar. Aqui está. O livro do profeta Jazar, Josué capítulo 10, versículo 13, fala sobre este livro. O livro do Atos de Salomão, 1 Reis capítulo 11, versículo 41,
fala sobre o livro do profeta Natan. O livro do profeta Natan não está nesta Bíblia. Primeiras Crônicas, capítulo 29, versículo 29. E Segundas Crônicas, capítulo 9, versículo 29, fala sobre o livro do profeta Enoque. O livro do profeta Enoque não está nesse livro da Bíblia que nós temos. O livro do profeta Gade está em Judas, versículo 14. O livro do profeta Jeudo. O livro do profeta Semaias. Segundas Crônicas, capítulo 12, versículo 15. Fala sobre que tem bué de livro, papai, entenda. Tem bué de livro, bué mesmo, bué de bué. Que não estão nesta Bíblia que nós temos. Compreenda isto. Por isso que você não deve falar aqui que você deve seguir a Bíblia, porque tem um livro que está a faltar. Não é Deus quem mandou um homem juntar os livros, não é Deus quem enviou a Bíblia. Não foi Deus quem enviou a Bíblia. Isso foi ideia dos homens. Os homens é que pensaram isso. Deus nunca enviou ninguém para enviar a Bíblia. O que Deus enviou foi profetas que tiveram uma mensagem e as suas mensagens, ele nem sequer sabem que está em uma Bíblia. Tá bem. Olha, vamos ainda passar para os ouvintes, já? Vamos passar para os ouvintes. E Lídio,